Ataques devastadores, rede elétrica ucraniana severamente afetada, com apagões em várias regiões. Reta final para as eleições intercalares nos Estados Unidos. Joe Biden e Donald Trump centram-se no estado da Pensilvânia. Itália abre exceção aos migrantes mais vulneráveis. Apenas os menores e passageiros com problemas médicos desembarcaram do SOS Humanity. 27ª Cimeira do Clima sob o signo da urgência, líderes mundiais desafiados a acertar o passo. Kiev e pelo menos 7 outras regiões da Ucrânia estão com falhas no abastecimento de energia. O operador público ucraniano de eletricidade classifica como devastadores os ataques da Rússia às infraestruturas energéticas do país. O presidente ucraniano denuncia o papel dos drones iranianos na destruição destes alvos. Volodymyr Zelensky quis marcar o dia em que os oficiais do Irão admitiram fornecer drones a Moscovo. Kiev não acredita, no entanto, nas explicações de Teherão, que afirma ter fornecido os aparelhos a Moscovo antes do início da guerra em fevereiro. Em Kherson, as autoridades nomeadas pela Rússia continuam a multiplicar os esforços de evacuação da cidade. Os ucranianos falam de deportações em massa de civis. Multiplicam-se também os relatos de que os russos estão a pilhar a cidade, levando até ambulâncias, tratores e carros particulares. Kherson continua a ser alvo de uma contraofensiva das tropas ucranianas. O antigo presidente democrata dos Estados Unidos e o atual lado a lado na Pensilvânia para tentar inverter o que as sondagens apontam para as eleições intercalares da próxima terça-feira. De acordo com as previsões, os republicanos podem conquistar tanto o Senado como a Câmara dos Representantes. Por isso, Barack Obama veio afirmar que são os direitos fundamentais que vão a votos, a verdade e os factos, a lógica e a razão, o sentido de decência vão a votos. É a própria democracia que vai a votos. A fasquia é alta. No mesmo estado, Donald Trump veio motivar as hostes republicanas com um discurso centrado na imigração, na criminalidade e nas consequências da inflação. Muitos analistas políticos estão a olhar para as suas intervenções já como uma pré-campanha para as presidenciais de 2024. Depois de aprovar um decreto que literalmente fecha os portos italianos à entrada de navios humanitários com migrantes, o governo de Giorgia Meloni acabou por deixar desembarcar os passageiros do SOS Humanity na Sicília, mas não todos. Perante protestos para que as autorizações se generalizem, apenas os menores e as pessoas com problemas médicos urgentes puderam sair. O ministro italiano do Interior, Matteo Piantedosi, afirma que os migrantes resgatados do Mediterrâneo devem ser acolhidos pelos países nos quais as embarcações estão registadas. Lucia Blanco Soto, dos Médicos Sem Fronteiras, afirma que não há espaço nos barcos para as pessoas se distanciarem e que é muito fácil as doenças espalharem-se. Há cerca de 1000 passageiros nos 3 navios humanitários que se encontram ao largo de Itália. Membros da oposição italiana denunciam que selecionar entre migrantes vítimas de naufrágio é uma violação flagrante do direito internacional. É mais uma oportunidade para travar as alterações climáticas. Representantes de quase 200 de países reúnem-se em Sharm el-Sheikh, no Egito. A COP27 deverá ter uma participação recorde. Simon Still, secretário executivo da ONU para o Clima, sublinha que o último verão evidenciou que as alterações climáticas afetam mais do que os chamados países vulneráveis. Still aponta o calor extremo, os incêndios, as cheias e as secas que se sentem na Europa, na América do Norte e na China como consequências das alterações climáticas. A COP27 mantém basicamente os mesmos objetivos das cimeiras dos últimos 7 anos, quando foi assinado o Acordo de Paris, ou seja, limitar o aquecimento global a 2 graus Celsius e, se possível, a 1,5 graus. Acontece, no entanto, em plena crise política, energética, alimentar e económica, desencadeada pela pandemia e agravada pela invasão da Ucrânia pela Rússia.